Bom, agora a gente entra nos artrópodes. O grupo dos artrópodes ele é bem diverso e é simplesmente o grupo que mais tem indivíduos no mundo. Então, assim, o ser humano, existe bilhões de seres humanos no mundo, mas os artrópodes têm muito mais. Então, é um grupo extremamente diverso que domina todos os ambientes que existem, tá? Então, a gente vai vendo e vai conhecendo esses grupos e essas classificações. Bom, os artrópodes, entre eles a gente tem os crustáceos, tá aqui o Lula, o seu siriguejo, né? E aí a gente tem animais, então, artrópodes, eles têm também organização social, tá? Eles são importantes porque eles fazem polinização, então, a alimentação, só existe vida na Terra por causa da polinização. Eles vão viver em ambientes extremos, certo? São famosos, né? Aqui o Homem-Aranha. Mas vamos entender o que significa isso, tá? Artrópodes vem de articulação. Ele tem uma estrutura articulada, mexe. Então, é o primeiro grupo que tem articulação, que tem pés articulados. Sempre falo para vocês que podes significa pé. Artro é de articular. Então, artrópode significa animal que tem pés articulados, tem articulação. Os artrópodes possuem uma carapaça, no caso, eles vão ter cutícula. Cutícula, lembra, não é só o negócio da unha, não. A cutícula, ela tem essa estrutura, ela é importante para proteção e para perda de água, certo? Principalmente, eles têm um exoesqueleto, principalmente formado por quitina. Quitina é o nome da estrutura que faz aquela estrutura quebradiça quando a gente pega um inseto morto, uma barata morta, que tem aquela que faz aquele crequezinho. Pronto, aquilo dali é a quitina, tá? E aí, essa quitina que envolve o corpo, a gente dá o nome de exoesqueleto. Exo é fora, então, um esqueleto fora do corpo. Então, exoesqueleto, um esqueleto fora do corpo. Nós, humanos, mamíferos, a gente tem um esqueleto dentro do nosso corpo. O deles é um esqueleto fora do corpo, que a gente dá o nome de quê? Exoesqueleto. Exo é fora, esqueleto fora, não esqueçam, tá? Bom, acabei de dizer o que é e para que serve. Vamos aqui só pontuar novamente: sustentação do corpo do animal, como o esqueleto normal, proteção contra os predadores, como eu falei também, evitar a perda da água e também é uma forma de ponto de apoio para esses músculos. Por quê? Eles têm um sistema articulado, logo eles têm esse sistema locomotor e vão ter esse músculo. Então você precisa de alguma coisa para segurar para que os músculos possam funcionar. Se o esqueleto for muito rígido, você tem problema, né? Você não vai conseguir, você não consegue movimentar. Mas esse exoesqueleto ele não é tão duro, certo? Então ele tem regiões que ele é mais grosso e tem regiões que ele é mais fininha, que é na região em que você precisa dessa movimentação, como vocês podem ver nessa imagem, tá? Mas aí a questão de crescer. Você tem uma estrutura que é rígida, que é dura. E quando o inseto cresce, acontece o quê? Aí a gente tem o que a gente chama da troca desse exoesqueleto, que a gente dá o nome de equidise, certo? Então ele vai acontecer esse processo de equidise. Você vai criar, você abandona um exoesqueleto velho, certo? Duro, porque você tá maior, é como uma roupa. Imagina que é uma roupa. Quando sua roupa fica pequena, o que é que você faz? Você não usa mais ela e vai usar uma outra roupa. No caso dos artrópodes, eles criam uma nova roupa. Tá? Então, aqui está um exemplo que vocês podem ver. Então, às vezes, vocês encontram um inseto morto, uma casca de um inseto, e vocês acham que ele morreu. Mas, na verdade, não é que ele morreu. É nada mais do que a troca dessa pele rígida, porque ele cresceu. Então, a gente dá o nome de quê? Não esquece. Equidise. Equidise. Não esquece. Equidise é a troca desse exoesqueleto para que o animal possa, o artrópode possa se desenvolver. Eles são animais triblásticos e celomados, isso aí é mais para o ensino médio, tá? A simetria ela vai ser bilateral, por segmentos. O que significa isso? Que você vai separar o animal em partes e aí você vai ter uma segmentação. Quando você passar nessas partes, elas vão ser bilateralizadas. Eles possuem exoesqueleto e apêndice articulados. O que seriam esses apêndices articulados?
seriam estruturas que vão ajudar na alimentação. Então, por exemplo, essas patinhas aqui Ai, meu Deus, esqueci o nome desse bicho. Do seu siriguejo aqui, do caranguejo. Essas patinhas são apêndice articulados, tá? Porque a sua função é a alimentação. E aí, dentro desses grupos, a gente vai falar de 4 deles, tá? Nós temos o grupo que a gente chama de insecto, nada mais é do que a gente chama de inseto. Então, nele eu tenho formiga, eu tenho abelha, eu tenho formiga, eu tenho besouro, eu tenho as mariposas, eu tenho as borboletas. Então, isso são grupos que a gente chama de insecta. Aí a gente tem um grupo dos crustáceos, que são os crustáceos são o caranguejo, o siri, a lagosta, são esses aquáticos, esses e tem essa casca, crustáceo é dessa casca que eles possuem, tá? A gente tem os aracnídeos, e aí dentro dos aracnídeos nós temos as aranhas, nós temos os escorpiões, tá? A gente tem os ácaros também, tá dentro desse grupo, e o carrapato também é um aracnídeo, tá? A gente às vezes acha que os aracnídeos são só aranhas, mas não. É um grupo que a gente dá o nome de quelicerados, porque eles têm quelícias. Mais à frente eu vou mostrar o que é uma quelícia para vocês. E nós temos os mirapodes. Miriapodes, podes, tá vendo os pés deles? São pezinhos, mirapodes, tá? Entender que essa estrutura vai ter relação com isso. E aí, dentro desse grupo dos mirapodes, eu tenho o que a gente chama de centopeia, tá? E eu chamo esses insetozinhos de gogolô. Mas tem gente que chama de ônibus, tem vários nomezinhos para esse inseto pretinho que quando a gente toca ele vira uma bolinha, tá? Então os insetos eu já estão dentro desse grupo, é um grupo que tem mais, que você vai ter mais indivíduos dentro deles. A característica dele, tá? Dentro dos insectos, eles vão ter cabeça, tórax e abdômen. Ele é dividido em 3 partes. Vão possuir um par de antena, 2 olhos e 3 ocelos. Eles podem possuir também, tá? Então ele vai ter antena e ele vai ter esses olhos. Vão ter 3 pares de perna e vão ter 2 pares de asa no tórax. Inseto tem asa, tá certo? Então são estruturas que eles possuem. Como vocês podem ver aqui dessa formiga. As asas às vezes elas estão presentes em uma fase da vida e não vão estar presentes em outra fase da vida, certo? Quanto ao aparelho bocal, eles têm, porque a sua alimentação é diversa, então o aparelho bocal também vai ter uma característica bem diversa desse aparelho bocal. Então ele pode ser sugador, como é o exemplo das mariposas. As mariposas e as borboletas, elas sugam, ficam se lambendo. Elas sugam, é como se lambessem, tá? A gente tem a picada, que é do percevejo, que ele pica e suga, tá? E a gente tem os mastigadores, como os besouros, que têm dentinhos que arrancam, que cortam, tá? Mas isso é mais uma questão, eu não vou cobrar isso na prova não, tá bom? Esses grupos eu também não vou cobrar, mas o que eu quero que vocês entendam que dentro do grupo dos insetos é separado, isso é importante vocês anotarem, eles são dioicos, tá, gente? Eles são dioicos, ou seja, tem o macho e tem a fêmea, tá bom? A fecundação ela vai ser interna e alguns insetos eles vão sofrer o que a gente chama de metamorfose. Metamorfose nada mais é do que a modificação, que é aquele velho exemplo da lagartinha que entre metamorfose e aí vira uma borboleta, tá? Isso é a metamorfose. Então, eu tenho indivíduos que nascem iguais, os pais, e tenho indivíduos que mudam totalmente, que fazem o processo de metamorfose, tá? Essa outra parte eu não vou cobrar, não. Importância. Por que os artrópodes são importantes? Principalmente no caso dos insectos são importantes, principalmente o grupo das abelhas, que fazem polinização. Eles são importantes para essa polinização, a produção de mel, que serve como alimento, e eles também são alimentos para outros animais, como para passarinho, como para as aves, para os passarinhos, para principalmente indivíduos que são consumidores secundários. Geralmente eles vão ser importantes nesse processo para
dentro da teia alimentar nos secundários, nos consumidores secundários. Os crustáceos, eles têm essa crustáceo, pensa em algo que está incrustado, que está pregado, que nada mais é do que o cálcio, que fica duro, essa crosta. Por isso que o nome vem do latim, que é uma crosta de cálcio, certo? Bom, a gente tem o camarão, dentro desse grupo a gente tem o camarão, o caranguejo, o siri, o parguro, o craca, o tatuzinho de jardim, que são animais que a gente acaba não tendo muito acesso por conta da localização onde a gente mora. As estruturas dos crustáceos, eles vão ser divididos em dois, tá? Então, ele tem o cefalotórax. O que é céfalo? É cérebro. Então, a cabeça e o tórax, ele é unido, não tem separação. Então, cabeça e tórax unido, tórax, cefalotórax, cabeça e tórax unido, e o abdômen. E ele vão ter dois pares de antena e vão ter 5 pares de perna. Lembra que nos insetos eram só 3. Aqui eles têm 4. E a sua respiração é braquial. O que é isso? Geralmente braquial. Eles não são marinhos, então eles respiram embaixo d'água, pelas brânquias. Eles estão lá no fundo do mar, então vai ajudar a nadar. Essa morfologia vocês precisam saber, mas também não precisa. Eu vou disponibilizar o slide, esqueci de falar isso, tá? E alguns deles têm essa pinça, que vai ajudar tanto na defesa quanto a capturar esses alimentos. Tá? Então, essas pinças é um tipo de apêndice que ele vai ter. Então, seria isso. A diferença aqui está mostrando a diferença do caranguejo e do siri. Então, a diferença basicamente é que o siri tem essa estrutura mais achatada para nadar, mais achatado, e o caranguejo ele não tem, porque o caranguejo ele anda, o siri ele já nada, então essa estrutura achatada vai facilitar nesse processo. A gente tem alguns que tá aqui, que no caso o ermitão, que ele tem tipo uma casa alugada, eles trocam, então eles vão crescendo, pegam uma concha, e aí quando eles ficam muito grandes para essa concha, o que é que ele faz? Ele solta essa concha e vai atrás de outro, tá? Então, é um exemplo que acontece exatamente por isso. Eles têm um corpo muito mole, e aí eles se escondem, eles têm essas conchazinhas, e aí eles vão trocando essas conchas. Os aracnídeos, rapidinho, porque já tem um tempinho bom, né? Aracnídeos, eles são tipicamente terrestres, eles vão ser carnívoros e predadores. E aí um exemplo seriam a aranha e o escorpião. E aí a gente tem a aranha que é peçonhenta e os escorpiões são todos peçonhentos, tá? Então as aranhas, nem toda aranha é peçonhenta. Peçonha significa que tem uma estrutura que vai liberar veneno ou que vai inocular veneno, tá? Então, a gente tem esses exemplos. Mas, por exemplo, a gente tem os ácaros que não tem peçonhas. A gente tem os carrapatos, eles vão sugar, não vão liberar veneno, tá? Então, peçonhento significa que tem essa peçonha que vai liberar. Bom, assim como os crustáceos, os aracnídeos também dividem em cefalotórax, céfalo, cérebro, tórax, céfalo, cabeça, cérebro, tórax, tórax, a região do corpo em si, e o abdômen, tá? Elas não têm antenas, lembra que a gente tinha no grupo dos insetos. E eles têm o que dá um nome do grupo, porque o grupo dos aracnídeos a gente costuma chamar de quelicerados, que é exatamente porque eles têm essas quelíceras, que é como se fossem boquinhas aqui, ó, tá? Que bem pertinho da boca tem 2 estruturazinhas, como tá aqui, ó. Então, você vai ter, certo? É um par de quelícera que usa para injetar essa peçonha, e a gente também tem os pedipaltos. Então, olha ali, ó, a gente tem isso, e os pedipaltos, que vão ter, e os pedipaltos, que são estruturazinhas que ficam aqui perto da boca, que também ajuda a capturar as suas presas. E eles têm 4 pares de perna apenas. O escorpião tem uma estruturazinha, que é esse rabozinho aí de trás dele, que a gente dá o nome de arguilhão, que é como se fosse uma agulha, sabe? Arguilhão vem agulha, tá? E as aranhas têm tem uma estrutura, um apêndice abdominal que faz as teias, que a gente chama de fiadeiras. Bom, por fim, o último grupo, que é os dos miriapódes, é o grupo do piolho de cobre e das centopeias, tá? Ou lacraias, que são conhecidas como lacraias, emboá, que são esses grupos. E aí a gente tem que entender o seguinte, eles parecem com os anelídeos, certo? Ah, professora, mas
Como é que eu vou saber se é um anelídeo? Tem uns anéisinhos e é segmentado. Anelídeo não tem pé, certo? Anelídeo tem cerdas. Eles têm pés articulados. Então, a diferença tá aí. Ele tem segmentação, o corpo é alongado, você vai ter uma segmentaçãozinha, vai ser dividido em cabeça e tronco, vai ter antena, que os anelídeos não têm antena, e vai ter vários pares de perna, tá? Por segmento, eles podem ter um par de pernas, como eles podem ter mais de um par de perna, que aí é uma outra forma de divisão. As lacraias, elas são venenosas, tá? Já esses embuá, que eu chamo de gongolô, as pernas são um pouquinho mais curtas e ele tem 2 par de pé por segmento. A lacraia só tem um par de pé por segmento, certo? E aí, muitas vezes, esse grupo, eles são chamados de diplopóides. Então, no caso dos embuá, a gente chama eles de diplopóides, ou seja, ele tem 2 pés no seu segmento, são diplopóides, tá? Que vem do grego que vem como duplo. É diploploide e diploide, certo? Diploide. Diploide. Diploide e tem o diploide, que é só lacraia. Ele vive em lugares sombreados, elas são carnívoras e elas têm peçonhas, certo? Peçonha, veneno. Ela vai inocular veneno e é capaz até de matar pequenas presas. Quando uma pessoa, um humano, é picado por ela, você vai se sentir muito mal, tá? Vai sentir vermelhidão, inchaço, vômito, febre, vai ficar inchado o local, vai ficar bem vermelho, vai ficar quente e é muito, muito perigoso, tá? E aqui no Brasil a gente tem uma que chega até 20 centímetros de comprimento. Os embuás já são amorzinhos, tá, gente? Eles não têm peçonha, eles não têm veneno. E é aquele que quando você trisca, enrola, certo? E aí ele fica imóvel para fingir que tá morto e assim afastar os predadores. Alguns deles conseguem eliminar substâncias repelentes e afasta. Eles são herbívoros. Significa herbívoro? Eles só comem plantas, eles só comem plantas. E eles produzem um humus, que é exatamente aquele adubo que eu falei para vocês, que é muito, muito bom, tá? Bom, eu acho que é isso. Finalizou. Eu sei que esse vídeo aqui ficou um pouquinho maior, mas é porque o grupo realmente ele é mais complexo.